Quando entendemos o pecado de fato e compreendemos que ele é como um fermento no meio da massa, que contamina todo aquele ambiente onde está. Quando nós entendemos quem somos e compreendemos que o pecado não pode permear o nosso meio, ou seja, o meio da família de Deus, nós então precisamos ter uma atitude, ouvir a recomendação de Paulo. Nós precisamos, se o pecado está em nós, nas nossas atitudes, nas nossas ações, ou seja, se nós nos deixamos dominar pelo pecado, pela natureza humana, se nós vivemos fora da vontade de Deus, conhecendo essa vontade, nós precisamos tomar uma atitude de rejeição completa, de nos despir da natureza humana, de nos despir de toda atitude que conduz a uma vida que não agrada a Deus, para nos revestirmos de Cristo. E o mesmo devemos incentivar, estimular os irmãos para que afastem do pecado, ou seja, de viver uma vida segundo o pensamento natural, segundo a maneira de viver natural deste mundo, buscando o próprio interesse, sendo avarento, egoísta, sendo idólatra com relação às coisas deste mundo. Precisamos entender que não podemos permitir o pecado permear o nosso meio. Paulo, falando sobre isso, lá em 1 Coríntios 5, versículos 6 e 7, diz assim: não está certo que vocês estejam orgulhosos. Vocês conhecem aquele ditado: um pouco de fermento fermenta toda a massa. Joguem fora o fermento do pecado para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Nós precisamos entender sobre isso. Porque o pecado não tem domínio sobre as nossas vidas quando compreendemos que em Cristo fomos libertos. E nós não podemos permitir o pecado no nosso meio. Por isso, se alguém, conhecendo a verdade, compreendendo, insiste em viver no pecado, nós devemos rejeitar todo tipo de comunhão com essa pessoa, como Paulo mesmo escreve, ou seja, nem mesmo tomar uma refeição. Para que não fique claro, ou seja, para que fique claro que nós não temos nenhuma associação com aquela pessoa que vive no pecado, que é escrava do pecado, ou seja, na realidade, que vive uma vida religiosa e não se compromete com o reino de Deus. Paulo foi simples, foi claro, e nós precisamos entender isso. Não podemos permitir o pecado no nosso meio, na nossa vida e nem no nosso meio. Devemos estimular a santificação, devemos estimular a expressão de Cristo por meio de nossas vidas, incentivar, levar as pessoas ao amadurecimento, ao crescimento, mas nós temos que ser modelo, ser exemplo. Não podemos permitir qualquer tipo de atitude que reflita, que revele, que manifeste a natureza humana em nós. Pois nós somos de Deus, fomos santificados em Cristo Jesus, libertos do domínio do pecado para viver uma vida que agrada a Deus. Nós precisamos entender isso. É disto que trata o reino de Deus, é disto que trata a nossa vida, de revelarmos o nosso Deus por meio de nossas vidas. Por isso, nós não podemos desonrar a Deus vivendo em pecado, mas devemos santificar o nosso proceder, devemos nos revestir de Cristo, para que nós o expressemos ao mundo. Por isso, a jornada de amadurecimento é muito importante, pois é a única maneira que temos de compreender a vontade de Deus, e este amadurecimento é decorrente de conhecermos a Deus. Pois se conhecermos, se buscamos o conhecimento do Pai, Ele nos conduz neste processo. Agora, se negligenciamos o básico da nossa vida, nós nunca iremos amadurecer, seremos eternas crianças, e não revelaremos e nem honraremos o nosso Deus, e muito menos manifestaremos o nosso amor e compromisso com Ele. Amor que Ele derramou em nossas vidas, para que nós pudéssemos não só amá-lo,
mas amar as pessoas como Cristo. Pois o Espírito que nos foi concedido derrama abundantemente deste amor, da graça de Deus, da misericórdia, ou seja, nos estimula, nos capacita para expressarmos e manifestarmos as virtudes de Deus. Que a gente possa entender isso, compreender e nos comprometermos com o processo de santificação para revelarmos o nosso Deus ao mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.